recebe todo o nosso louvor. Declaramos nesta noite que Tu és Rei. Declaramos que Tu és soberano em nossas vidas. Declaramos que Tu és tudo em nossas vidas. Retira de nós o que não Te agrada. E que o fruto do Teu Espírito, Senhor, ele seja real em nossas vidas. Assim nós oramos. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o nosso Deus. Diga a Ele: Senhor, recebe o nosso louvor. Recebe, Senhor. Santo é o Tu és santo, santo. Tu és digno, Senhor. Adore o nome do Senhor. buscamos, sua vontade seja feita Na terra, como é no céu. deixa o céu Na terra, como é no céu, deixa o céu descer. o céu está aqui nessa noite. Diga a Ele: Senhor, desce o céu aqui no meu coração. Adore Deus. Pai nosso, Pai nosso no céu, Santo, santo é o teu nome, teu reino nós buscamos. sua vontade seja feita Vamos dizer: na terra como no céu, deixa o céu descer na terra como no céu, deixa o céu descer. Deixa o Senhor descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Sim, deixa o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Compartilhar um texto com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar de noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo furtigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E quando Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir
ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus, estendendo imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Louvado seja o nome do Senhor. Uma breve observação. Não importa o horário do dia que a luta chega no teu barco, que o vento forte sopra contrário sobre o teu barco, Jesus, ele vai chegar na hora certa. Eu aprendo também aqui que Pedro, movido de muita fé, ele agradou ao Senhor. Todo homem que tem fé em Jesus Cristo, ele agrada ao Senhor. Ele sempre recebe uma palavra de incentivo. E Pedro, movido de fé: Senhor, se és tu, me manda e ter contigo, andando sobre as águas, que eu irei. Jesus viu que ele tinha fé e disse: vem. E ele foi. Jesus se alegrou muito. Eu aprendo aqui também que mesmo a gente tendo fé na caminhada sobre as águas, já estamos vendo o milagre acontecer, mas quando o vento é muito forte, quando a tempestade é muito forte, quando a luta é muito forte, quando os ataques são muito fortes, parece que nós não iremos suportar, e a gente é tendencioso a olhar para a circunstância. Se a tribulação parece que vão te derrubar, somente creia e peça para que o Senhor te socorra. É o tipo da oração que Jesus ama e responde: socorro, Jesus, salva-me, me ajuda. Tu vais ter uma experiência única com o Senhor. O Senhor, ele vai te socorrer, ele vai estender a mão forte dele e vai te sustentar. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal, e este amor é que me ajuda a seguir. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim.
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 21 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? A paz do Senhor, queridos. Quem é que lembra desse tempo aí? Alguém namorou na vida aí? Ou já namorou alguma vez? Quem é que está só O pastor Ari levantou a mão assim, a Darlene nem levantou, né? Aí no coral ainda alguém ainda lembra desse tempo? Pegue aí na mão da sua esposa. Olhe bem nos olhos dela e vamos fazer aquela declaração clássica. Vamos lá, homens, falem para ela. Esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Pode beijar, dá um beijinho aí. Ô, Glória! Será que essa foto aí do tempo de namoro, né? Será que só está naquela lembrança muito longe, muito vaga, muito distante? Ou vocês ainda estão praticando no dia a dia? Quando a gente casa, nós casamos cheio de expectativas, não é verdade? A minha, sinceramente, sabe qual era a minha maior expectativa quando eu me casei? Pergunta para mim, qual era, Nira? A minha maior expectativa quando eu casei era que eu iria mudar o meu marido. Porque o meu marido hoje, esse lindo e maravilhoso marido que eu tenho, ele não era assim, gente. Eu pensava assim, quando eu me casar, eu vou mudá-lo. Consegui? Pergunta aí para mim se eu consegui. Não consegui. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos mudar ninguém. Eu conheço casais, o marido de 86 anos, a esposa de 78 anos, que eles vivem essa expectativa até hoje, de querer mudar a esposa e a esposa querer mudar o marido. Eu fico olhando, e como é que nós somos, seres humanos, né? A gente só quer que as pessoas mudem. Eu quero que a Nira mude, eu quero que o Isaac mude, meus filhos mudem. Mas a mudança, o que a Nira está falando, ela só pode acontecer se Deus mudar o nosso coração. Senão ninguém muda. A gente vive uma vida inteira de um jeito só. E tem pessoas que ainda dizem assim, eu nasci assim e assim eu vou morrer, né? Bem, eu falei a minha expectativa. Qual era a minha expectativa? Eu sei que a sua era outra. Muitos casam com aquela expectativa de ser feliz, né? Eu já ouvi poucas pessoas falarem que tinha expectativa, a vontade de fazer o outro feliz, que esse é o certo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens na igreja, crescendo na igreja, fazendo o curso de noivo, né? Ontem nós tivemos a formatura do curso de noivo, de pessoas que estão querendo casar, mas a nossa realidade, a maioria de nós não passamos por tudo isso, não passamos por todo esse preparo, e mesmo passando por todo um preparo, né, o curso de noivo e várias outras coisas, nada corresponde à realidade. Quando você aqui é a expectativa, aqui é a realidade, quando você se casa, quando você começa a comer 1 quilo de sal com o outro, não é verdade? Aí é que a gente vai ver. O amigo meu que fala isso, ele diz assim, você já comeu 1 quilo de sal com o pastor Peniche? Porque 1 quilo de sal a gente não consegue comer de uma vez só, né? Então tem que ser várias refeições, várias comidas. Então quando a gente fala comer 1 quilo de sal, é porque é o dia a dia, é a rotina do dia a dia. E muitas vezes essa rotina acaba atrapalhando o nosso relacionamento. Então, se você
Quando a gente começa no dia a dia, vivendo, eu sou totalmente diferente do meu esposo, né? Primeira diferença muito grande. Maranhense. Não, ele é homem, eu sou mulher. Existe diferença maior do que essa? Não, né? Nós somos muito diferentes. A mulher tem as coisas que são próprias dela, né? É mais emotiva, né? Nem todas, né? Tem umas que são mais fortes, mas no geral, na regra, a regra é essa. E o homem, ele é mais racional. Essa é só uma das diferenças, porque não tem como falar de tantas diferenças que existem entre o homem e a mulher. Além disso, tem toda a diferença cultural, toda a diferença, toda a carga que a gente traz da nossa família de origem, né? Que eu fui criada de uma maneira, meu marido foi criado de outra maneira. Às vezes, a gente até professa a mesma fé, mas isso não quer dizer que seja sucesso no casamento. Porque muitas pessoas casam, e eu creio que muitos daqui que estão aqui, casaram com a expectativa que, casei, agora vou ser feliz para sempre. Só que a felicidade no casamento, ela não é automática. O casamento é uma construção. Todo dia nós temos que fazer um pouco mais pelo nosso casamento. Se nós não construímos os alicerces para um bom casamento, nós não seremos felizes. E é uma construção diária. Não adianta eu dizer hoje eu fiz, amanhã eu posso descansar e deixar a vida me levar, que vai estar tudo bem no meu casamento. Não é desse jeito. Eu ficava pensando, quando eu tivesse mais idade, né? Agora que eu já estou velhinho, estou com 52 anos. Então, quando eu casei, quando eu 27, aí eu ficava pensando, quando eu tiver 50 anos, eu vou querer a minha casa, vou querer isso, vou querer aquilo. O que eu percebo hoje com 52 anos? Que a gente não cria nada com 52 anos. É exatamente o que a Nira está falando. A gente cria ao longo do tempo. Como? Tijolo após tijolo. Escada é um degrau após um degrau, né? Então, o que a gente olha para frente e diz assim, não, eu quero isso, eu quero chegar até ali, eu quero meus filhos assim, na faculdade. Mas o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo amanhã? Então, é muito importante cada degrau, cada tijolinho que você constrói hoje. Não adianta você ficar na expectativa. Daqui a 5 anos vai acontecer isso. Se você não começar uma mudança, um tijolinho, uma escada, um degrauzinho hoje, outro degrau amanhã, outro depois de amanhã. Como é que a gente faz isso? Planejando. A gente planeja, a gente conversa em família, conversa com os filhos, para ir estabelecendo cada tijolinho desse. Um tijolinho de cada vez, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Se não fizer isso, possivelmente não vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Tem algo assim que é fundamental no nosso casamento e que a gente não presta muita atenção, que é a comunicação. Como a gente se comunica. Às vezes a gente pensa assim, não, mas ele já sabe tudo que eu penso, ele já vive comigo há 25 anos, não é possível que ele não saiba. E não é assim. A gente tem que dizer o que a gente quer, o que a gente gosta. No início do casamento, eu esperava durante muito tempo que o Odalvo lembrasse do meu aniversário. Só que ele é muito esquecido para essas coisas, não adianta. Não é só eu, é a maioria dos homens. Pergunta aí o dia que eles casaram, para te ver se eles vão acertar. Não vou nem entrar nesse mérito, senão vamos caçar a conversa aqui. Vamos sair brigados daqui. Vamos sair brigados. Então, assim, e eu sempre esperava que ele lembrasse do dia do meu aniversário. Passava batido e eu ficava com raiva, me aborrecia, passava dias aborrecido.
Depois eu fui entender que aquilo era dele, ele não conseguia. Então, o meu aniversário é dia 18 de junho, quando é dia 1º de junho, eu já descobri a técnica. Eu já começava a falar, meu aniversário está chegando, eu quero presente. Então, eu arrumei uma maneira de não ficar mais chateada. Quando era dia 18 de junho, eu tinha presente, não era, amor? E, dessa maneira, eu consegui fazer, passar uma etapa da minha vida, que era uma coisa que me aborrecia muito. E eu perdi muito tempo fazendo essa tolice. Mas o homem também, ele precisa ser mais atento às vezes, né? Às vezes ele passa por cima de tantas coisas. A mulher... questão da data a Nira resolveu, ela colocou na minha aliança, entendeu? A data de casamento está na aliança, né? Tá, aí a pessoa pergunta, ele tira a aliança para olhar. Aí está lá dentro da aliança. E no nosso casamento, a gente precisa ir construindo uma vida melhor. A gente vê o que a nossa esposa, o nosso esposo gosta, o que é que a esposa gosta. Eu, por exemplo, a minha linguagem do amor é o trabalho. Se o Adalvo, quando eu levanto, que o café está pronto, louça lavada, pronto, ele pode pedir o que quiser. Casa varrida. Casa varrida, ele pode pedir o que quiser, gente, é sério. Outras mulheres gostam de flores, né? Presentes. É outra linguagem do amor. Então, você precisa procurar conhecer a sua esposa. O que é que ela gosta, né? E precisamos elogiar mais, criticar menos. E assim a gente vai construindo um casamento melhor. Uma vida a dois melhor. Hoje eu estou falando do casal, porque se o casal estiver bem, os filhos também vão estar bem, né? Precisamos fazer da nossa casa um lugar agradável, um ambiente onde o nosso marido tenha vontade de estar, onde a sua esposa tenha vontade de estar. Os filhos tenham vontade de voltar para casa. Agora o outro lado. Você já imaginou chegar em casa, pisar na porta de casa, né? Chegar cansado, quebrado do trabalho, como muitos chegam, pastor Peniche acabou de falar que no trabalho dele é comércio, agora o negócio está pegando, né? Aí chega em casa e a mulher já começa, olha, está pingando lá atrás no banheiro, olha, está com problema ali, não está fechando a porta, a fechadura da porta. Algumas até falam que esse tipo de mulher é mulher goteira, né? Aquela que vai pim, 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 pingando até na cabeça para dar uma bronca no casamento, né? E assim tem muitas mulheres. Então, nessa comunicação que a Nira acabou de falar, a gente tem o cuidado com a esposa, com os filhos, saber o momento certo de falar, de chegar, receber feedback, perguntar se está bem, se não está bem, não é? Então, assim, todo casamento precisa de investimento. Investimento, uma vez por mês, investimento diário. E todo casamento também tem que ter renúncia. Não é só a sua vontade que tem que prevalecer. Nenhum casamento se sustenta quando só um cede, quando só um luta por este casamento. Tem que ser os dois juntos. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tinha muito mais coisa para falar, mas não vai dar. Queridos, vamos ficar de pé? Deus faz parte do nosso casamento. Deus faz parte da nossa vida. Deus habita no nosso lar. E essa é a maior diferença. Não queira, meus irmãos, não queira experimentar, viver um casamento sem Deus. Ter uma família ou um lar onde Deus não habita. Não faça isso. Não faça porque é só sofrimento. Não pensa que é fácil, não. É difícil. Se passou isso pela tua cabeça, desiste. Desiste. Pede para Deus amor. Deus, põe amor no meu coração. Me dê paciência. Faça tudo. Muda a minha vida. Transforma. Mas não deixa eu
pensar em me separar da minha esposa, do meu esposo. Enquanto o louvor estiver cantando aqui, você vai profetizando as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu cônjuge. Ora, faz a tua oração aí com a tua família. Faz esse louvor. Profetiza sobre a tua casa. Você vai ser bênção de Deus nessa terra, nessa cidade, nessa nação. Você vai ser bênção, você vai ser um profissional, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai orando aí na tua família. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. O amor de Deus nosso Pai, a unção, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja contigo, meu irmão, esteja contigo, minha irmã, esteja com a sua família e com a igreja de Deus espalhada por toda a terra. Se assim você crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus.